Eu estou muito feliz com a sua participação nesse curso Marketing a Serviço da Igreja. Chegamos à nossa segunda aula, significando o marketing para igrejas. O que é então o marketing? Já que nós falamos na aula anterior o que não é este marketing, vamos defini-lo. Bom, primeiro, o marketing a serviço da igreja é perspectiva. É entender que existe agora uma nova forma de observar a sua igreja, uma nova forma de compreendê-la, unindo dados, comportamento e unindo propósito. É entender que sim, é possível fazer marketing sem nós abrirmos tantas planilhas, gráficos, mas é necessário, é verdade, nós observarmos, nós ouvirmos, nós enxergarmos. Quantas coisas nós fazemos e batemos a cara na parede, porque nós não estamos entendendo a realidade. Marketing também é observação, é teste, é compreensão, é escuta, é entender que nós podemos usar como fruto dessa observação dados que observam comportamentos, que mostram propósitos e são direcionados agora para que boas decisões sejam tomadas com um propósito bem definido. E eu queria falar para você, por algumas vezes durante esta aula, que você faz marketing e não está sabendo. Quer ver um exemplo? Quando você percebe que você marcou uma reunião de oração quinta-feira, às 7 horas da noite, e só vem meia dúzia de gato pingado. Não tá vindo ninguém. Aí você vai lá e fala o seguinte, eu acho que as pessoas não estão vindo porque o horário tá muito cedo. Elas saem do trabalho, chegam correndo em casa, tomam um banho e chega atrasado. Eles estão cansados dessa ansiedade, dessa corrida contra o tempo e por isso não estão vindo para a igreja. Opa, você observou, são dados. Você viu um comportamento que chega atrasado, corre, não consegue dar banho nos filhos e tem toda essa correria. E agora você faz uma decisão para um propósito. E se eu colocar às 8, 8h30? E se talvez essa reunião de oração, esse estudo bíblico, ele for mudado de dia, ele for online? Então você tem decisões que são fruto de observação de comportamentos, consequentemente dados que demonstram comportamentos, e agora você toma decisões para um propósito, para aumentar o engajamento, aumentar o número de pessoas, de participantes. E agora você mudou, agora a sua reunião de oração é às 8 horas e começou a vir mais gente. As pessoas agora estão falando, nossa pastor, agora está muito mais fácil, agora dá tempo de eu me organizar, agora eu consigo vir para a reunião de oração. Você faz marketing e talvez não sabia. O que é marketing também é mobilização, é mover pessoas em direção a algo de valor. É interessante porque existem propósitos e talvez uma visão, no bom sentido, como um propósito a ser instituído em uma igreja. E você sabe que aquele local, aquela direção é algo benéfico, de valor para a igreja. Enquanto no mundo lá fora, o objetivo é movimentar e manipular pessoas para que o valor seja depositado na conta do empresário, do dono e de quem tem os lucros, na igreja é diferente. Nós direcionamos, mobilizamos, não manipulamos. Nós não usamos estratégias intrínsecas, escondidas, escuras, mas nós mostramos propósitos. Nós mobilizamos pessoas em direção a um alvo muito bem definido. E quando elas chegam a esse alvo, não acontece a passada do cartão ou o Pix depositado. Acontece a transformação, algo de valor, não apenas à comunidade, não apenas à igreja, à instituição, mas principalmente ao indivíduo. Nós não mobilizamos pessoas com um objetivo egoísta ou financeiro. Nós mobilizamos pessoas para um propósito de agregar valor à vida. E quando nós falamos a respeito de evangelho, nós estamos falando de arrependimento, de santificação, de reconciliação. Nós estamos falando de pai perdoando os filhos, o casal se perdoando. Nós estamos falando de pessoas aceitando a realidade que elas realmente são e entendendo que precisam de Cristo. Nós estamos falando de pessoas olhando para a palavra de Deus que denuncia quem elas são e dizendo, agora eu entendi quem eu sou, agora eu entendi que eu sou pecador, agora eu entendi que eu preciso de Cristo. Então é uma mobilização a algo de valor. O Evangelho é o bem mais precioso que nós temos. O que nós fazemos? Nós agora mobilizamos as pessoas para o propósito de agregar o Evangelho à vida das pessoas, para que elas abracem uma cultura
de evangelho. Bom, você faz marketing e não sabe quando, por exemplo, você coloca um tema do ano da igreja. Por exemplo, oração. Então, oração vai ser um estilo de vida na sua igreja neste ano. E todos os dias, às 6 horas da manhã, você vai ter uma reunião de oração na sua igreja. Todos os dias, vocês terão meets rápidos para orar, intercederem uns pelos outros. Olha, você está mobilizando pessoas. As séries de mensagens que você vai pregar serão pensadas neste propósito. Você está convergindo a igreja em uma direção. Você está mobilizando algo de valor. O que é marketing também? Também é observação, é compreensão da realidade, é não fechar os nossos olhos e às vezes, eu sei, nós líderes de igreja temos uma cabeça muito dura, queremos a todo custo aquilo que nós desejamos e não vivemos uma realidade e acabamos ficando idealizados numa igreja perfeita da internet, do YouTube, do Instagram e não conhecemos a realidade da nossa igreja. Marketing também é conhecer realidade, é observar realidade. Marketing é antes de nós expressarmos algo, movimentarmos algo, criarmos novos dispositivos como agendas novas, como programações novas, como conteúdos novos. Antes de nós executarmos e expressarmos, é nós termos a atenção na realidade. Você faz marketing, talvez não esteja sabendo. Quando você marca um café com alguém que você percebeu que chorou durante o sermão inteiro. Quando você marca uma visita, vendo que talvez aquele casal que sempre andou de mão dada não está mais. Você faz marketing, não sabe, quando você percebe que perto da saída do ar-condicionado mais ninguém está sentando. E regula, agora, diaconia, a temperatura da igreja é 23 graus, não é 16. Isso também é marketing. Você faz marketing quando você percebe que perto das caixas de som as pessoas não se assentam mais. Talvez porque o volume delas está muito alto. Tudo isso são decisões, talvez mais práticas, como eu dei o exemplo, pastorais, técnicas da transmissão, do áudio, mas que fazem sentido porque você está observando e concluindo e tomando decisões a partir disso. E é interessante porque o marketing, tradicionalmente, ele trabalha com 4 P's. É verdade que hoje já o marketing 5.0, 6.0 agrega outros P's, mas tradicionalmente falando, nós temos 4. Primeiro, produto, preço, praça e promoção. Mas calma. Eu sei que você já começou a olhar meio envergado. Vixe, será que ele vai aplicar os 4 P's do marketing na igreja? Como que ele vai fazer isso? Bom, você faz marketing e não sabe. Porque enquanto lá fora as pessoas vendem um produto que, como muitas vezes são feitos, já feitos para dar errado, feitos para quebrar, ter uma obsolescência programada. Enquanto o mundo lá fora quer vender e vender incansavelmente, nós não vendemos produtos. Nós temos transformação. Nós entregamos transformação. Enquanto lá fora existe um preço, um custo a ser pago, financeiro, depositado para adquirir o produto, nós, pela transformação, temos um custo, é verdade. Mas o custo não é um Pix depositado, não é a chave da sua casa ou do seu automóvel. É o discipulado. Qual que é o custo para alcançarmos a transformação? O que nós oferecemos em troca deste custo? Transformação. Que custo é esse? Discipulado. É envolvimento, é vida na vida, é conhecimento, são mãos dadas em direção à cruz. Qual que é a praça, ou seja, o PDV, o ponto de venda ali do negócio, do comércio, onde eles se atentam ali para a temperatura do ar-condicionado, para o cheiro dos produtos, para a iluminação, se está muito forte, se está muito quente, se está muito fria. Tudo isso é otimizado para ter uma boa experiência de compra, de venda dos clientes, para que façam com que eles retornem. Enquanto o marketing se detém na praça, no PDV, no ponto de venda lá fora, nós nos preocupamos com os ambientes pelos quais, ou nos quais, o discipulado é feito. Nós nos preocupamos, é verdade. Nós vemos agora quais são os ambientes familiares. Como estão esses ambientes? Como que está o meu local? Onde a minha igreja está se reunindo? Ela chama atenção, ela acolhe as pessoas. Como que está o meu local? Como está o meu ambiente? A igreja, e nós vamos falar isso em uma aula futura, ela é visível. E não podemos espiritualizar demais sem entender que ela também é física. O nosso espaço é importante. E como que é a promoção? Enquanto é verdade, os produtos lá fora têm um custo, um preço, e é manipulado o preço para atrair mais pessoas, nós aqui na igreja não fazemos isso.
Enquanto lá fora eles dão descontos, diminuindo o custo para adquirir o produto, para atrair novos compradores, nós aqui não fazemos isso, porque o nosso custo é o discipulado, o nosso custo é santificação, o nosso custo é a mortificação do corpo, é entender que precisamos abrir mão do nosso pecado para seguir um caminho com Cristo. Se esse é o nosso custo, nós não vamos abrir mão, nós não faremos promoções, nós não vamos diminuir o custo para pessoas se agregarem até a igreja, de forma alguma. Como então iremos trabalhar com promoção para alcançar mais pessoas? Existe algo muito poderoso, algo que é dado a nós pelo agir do Espírito Santo, que nós chamamos de testemunho. É justamente esse testemunho, ou como o mundo lá fora chama, prova social, que nós podemos agora impactar pessoas. É aquele que roubava, não rouba mais, é aquele que mentia, não mentia mais, é aquele que tinha uma vida miserável, agora vive uma vida de pureza em boas obras. E agora, elas exalando o bom perfume de Cristo, atraem novas pessoas. Qual que é a nossa promoção? É o testemunho. Como nós vamos impactar e alcançar novas pessoas? Testemunho. Você faz marketing, não sabe? O mundo diz, tirando marketing e inovação, tudo é custo. Eu gostaria de trazer agora aos teus olhos uma nova visão, de que tirando pão e semente, tudo é custo. E já pensando agora um pouco de gestão de recursos do marketing. Onde estão sendo direcionados os recursos da sua igreja? Pão e semente. O que seria pão? Seria justamente alimentar o faminto, suprir o necessitado, alcançar aqueles que têm fome. Mas nem sempre aqueles que têm fome são aqueles que estão desfavorecidos financeiramente. Sim, grande parte da parcela social precisa do auxílio da igreja. Nós precisamos alimentar o faminto, já trazendo reflexos da eternidade para o hoje. Se na eternidade não haverá choro, nós agora consolamos. Se na eternidade não haverá fome, nós agora alimentamos. Isso é pão. Mas muitos que estão, é verdade, com os seus celeiros fartos, estão com vazio existencial. Fome de Deus. Nós precisamos também alimentar as pessoas. Quando foi que nós negamos e rejeitamos ao Senhor? Quando nós rejeitamos o pão ao faminto. Nós precisamos entender que a disponibilidade dos nossos recursos devem ser distribuídos para pão e semente. O que é semente? É justamente evangelho, é palavra, é pregação, é semear transformação, é semear agora a esperança nesse mundo mal, mostrar que existe algo além e existe graça, existe evangelho. Pão e semente. Enquanto o marketing diz, tirando marketing e inovação tudo é custo, nós, igreja, podemos dizer, tirando pão e semente, tudo é custo. É misericórdia, é esperança e tudo sendo envolvido pela graça. O mundo trabalha com manipulação, a igreja trabalha com direção, com propósito. O marketing não se detém apenas na venda, mas no comportamento das pessoas que sim, de alguma forma, poderá convergir na venda. E algo muito interessante a respeito do marketing é que existe um termo que é idêntico ao termo que nós usamos em nossas igrejas. Quando nós temos um lead, um provável comprador, e esse provável comprador agora ele compra, nós dizemos que esse comportamento de compra se chama conversão. O lead converteu. Nós convertemos o lead. O marketing não se detém apenas na conversão, mas no comportamento das pessoas que sim, de alguma forma, poderá convergir em conversão. E eu quero, já caminhando para o fim desta aula, dizer o seguinte: mídia não é marketing. Às vezes nós, como líderes de igreja, achamos, opa, precisamos crescer a igreja, precisamos desenvolver a igreja, o que nós vamos fazer? Vamos investir numa boa transmissão ao vivo, vamos contratar um designer, vamos publicar mais fotos nas redes sociais, vamos fazer um bom investimento audiovisual. Isto não é marketing. Mídia e marketing trabalham juntos. O marketing se utiliza da ferramenta da mídia. Sim, mas é verdade que é muito possível você investir em mídia, atuar em mídia sem estratégia, sem propósito, sem intenção. E aí os investimentos são feitos de forma, é verdade, equipamento é muito caro, equipe é cara, mas às vezes os resultados não vêm porque você não tem propósito, não tem intenção, não tem estratégia. Então antes, é verdade, de começarmos a investir e comprar equipamentos enfreados, vamos dar um passo atrás e pensar em estratégia, que então justifiquem os investimentos que são necessários. Você precisa ter uma boa presença no digital, e por isso é necessário investimento. Mas sem estratégia, muito investimento, não haverá resultado. Chegamos ao fim da nossa segunda aula, estou muito feliz com a sua presença até aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o que realmente importa. Espero te ver por lá. Até mais, um grande abraço.